sou a Mariana e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso, do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós tivemos como orientadora a professora mestre Luciana Pereira da Silva Lopes. O nosso tema escolhido foi a erradicação do analfabetismo e a meta nova do PNE, os impactos da pandemia na região nordeste do Brasil. Os envolvidos nesse trabalho foram a Ana Augusta da Mata, Ana Cláudia Camaro Motoki, Derli Pereira Santos, Diana Conrado da Silva, Gisele Ariane Marques Moreno, Grace Amanda de Oliveira Pigari, Isabelle Murieli da Silva Meniz, Mariana Mozini de Oliveira. O tema do trabalho escolhido foi o analfabetismo no Brasil. Nós pegamos principalmente a questão da região Nordeste, que é a mais afetada e apresenta altos níveis do analfabetismo no país. Tem o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, e ele está vigente de 2014 a 2024. Ele tem a meta 9 dele, que prevê a erradicação do analfabetismo absoluto até 2024. E nesse trabalho a gente buscou falar sobre isso, ver a questão da possibilidade, da viabilidade do cumprimento dessa meta no país, levando em consideração também a questão da região Nordeste ser a mais afetada e também da pandemia do Covid-19, que acometeu o mundo nos últimos anos. Olá, sou Ana da Mata, vou falar sobre o objetivo geral. Verificar através de artigos científicos disponibilizados no Google Acadêmico e no Cielo, entre o período de 2020 até 2022. O processo de erradicação do analfabetismo na região Nordeste do Brasil e os impactos da pandemia de Covid-19 na alfabetização da população dessa região. Olá, eu sou a Ana Cláudia. Irei falar sobre os objetivos específicos do nosso trabalho, sendo eles: compreender o conceito de analfabetismo, explorar dados e informações públicas sobre o analfabetismo na região Nordeste do Brasil, compreender se a pandemia de Covid-19 foi um fator agravante para a alfabetização dos alunos da região Nordeste do Brasil, discorrer sobre a meta 9 do Plano Nacional de Educação. Olá, eu sou Isabelle. Eu vou justificar o nosso trabalho. A escolha de estudar a região Nordeste do Brasil se dá pelo fato de que até a realização do quarto ciclo de monitoramento do INEP, em 2022, sobre a evolução das metas estabelecidas, o Nordeste estava na última colocação entre as regiões brasileiras em relação à análise da meta 9. Então, a única região do país em que se encontrava abaixo de 90% da população de 15 anos ou mais alfabetizada no Brasil. Conforme podemos visualizar, o Nordeste realmente está abaixo em relação às outras regiões brasileiras. Eu sou a Grace e vou falar sobre a metodologia. Para se obter os resultados deste trabalho, realizou-se pesquisa de caráter qualitativo, que é quando se busca explicações, conhecer o significado, conhecer o porquê e discutir sobre determinado assunto. E a técnica escolhida para a coleta de dados foi a análise dos dados e a revisão bibliográfica, através de pesquisas documentais, analisando os conteúdos disponíveis nos sites oficiais do governo e de artigos nas plataformas Google Acadêmico e Cielo, livros de autores conceituados, resoluções e decretos, legislação vigente e documentos oficiais que complementaram o aparato teórico deste trabalho. Olá, eu sou a Gisele e eu vou falar sobre o referencial teórico do nosso trabalho. Então, de início, nós analisamos a questão do analfabetismo no Brasil. Chegamos às seguintes conclusões: que analfabeto é aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever.
E para que o analfabetismo seja erradicado de forma plena no Brasil, seria necessária a diminuição das desigualdades e injustiças sociais. Paulo Freire já dizia que a questão do analfabetismo no Brasil é muito mais política do que qualquer outra coisa, né? Decorrente da desigualdade e das injustiças. Porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele está entre os 10 países que mais apresentam desigualdades em todo o globo terrestre. Os índices altos também estão na extrema pobreza, que, por sinal, se agravou nos últimos anos, né, em decorrência da pandemia. E também essa desigualdade afeta os nordestinos, os pretos, os pardos, mulheres, também são muito afetados, as minorias, na verdade. Então, erradicar o analfabetismo absoluto, onde as desigualdades sociais ainda predominam, torna-se um desafio ainda maior, pois não é apenas uma problemática linguística, pedagógica, ou metodológica, é uma celeuma política. E no Brasil, nós temos o direito à educação. Esse direito está garantido na Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96. A meta 9 do PNE, ela diz o seguinte: o objetivo é elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. O efeito da pandemia no cumprimento da meta 9. O processo de alfabetização teve seu grau de dificuldade ampliado pelo cenário do ensino remoto. A pesquisa do Instituto Data Senado, que levantou as informações sobre o impacto da pandemia na educação, foi categórica em afirmar que a falta de acesso a computadores, a internet estável e a inexperiência de escolas com formato digital, que sempre operaram de forma presencial, especialmente para crianças menores, contribuíram para uma defasagem no ensino e, consequentemente, no cumprimento das metas do PNE. Muitos tiveram acesso limitado ao ensino remoto devido às condições financeiras, e outros não tinham acesso à internet. As escolas não estavam preparadas para esta demanda. Oi, eu sou a Derli e vou falar um pouquinho da análise dos dados. Para a realização deste trabalho, foram realizadas pesquisas em plataformas do Google Acadêmico e Cielo. O grupo acessou as principais bases científicas e bibliotecas virtuais na busca de livros e artigos que auxiliam na solução de determinado problema. Foram realizadas algumas combinações de palavras-chave em um intervalo de tempo entre 2020 até 2022 para a consulta dos artigos, sendo considerados os mais relevantes, já que a análise buscava evidências sobre o impacto da pandemia do Covid-19. Os dados foram: alfabetização no Nordeste brasileiro, com 14.600 de resultados. Alfabetização e letramento na região nordestina, com 14.100. Erradicação do analfabetismo na região Nordeste, com 4.220. PNE Meta 9 Nordeste brasileiro, com 16.100. Alfabetização do Covid Nordeste brasileiro, com 5.320. TICS Covid Nordeste, 4.470. Analfabetismo funcional Nordeste, 5.780. Erradicação analfabetismo funcional Nordeste brasileiro, com 1.550. E acesso à permanência na escola EJA Nordeste, com 3.120 de resultados. E para o refinamento da pesquisa, foram observados os artigos que apareceram nas 5 primeiras páginas de resultados de pesquisa. Após essa verificação, 31 artigos foram selecionados
para ter os resultados lidos e avaliados com mais atenção. Dos 31 artigos, foram selecionados 4 repositórios, 12 artigos e um trabalho publicado nos anais da CEPED, Seminário de Pesquisa de Programa de Pós-Graduação em Educação. Daí, falando um pouquinho dos resultados dos dados. A região Nordeste sofre com a falta de pesquisas acadêmicas, o que possivelmente prejudique na criação de políticas públicas e na erradicação do analfabetismo na EJA. Bezerra nos traz o seguinte dado. Na elaboração do quadro 1, observou-se de que, apesar da EJA ser um tema relevante, principalmente na região Nordeste, considerando o analfabetismo no Brasil, com 11,3 milhões de analfabetos acima de 15 anos de idade, há cerca de 5 milhões encontram-se na região Nordeste. O IBGE, ela ainda não se constitui em um assunto com um número expressivo de pesquisas em nível de doutorado em educação. Este é um fato que reforça a importância de mais estudos relacionados ao EJA, Bezerra 2021. Apesar de a educação, segundo a legislação brasileira, ser um direito a todos, o que se observa na prática é que a parte da população não tem acesso e, quando tem, pode encontrar dificuldades para permanecer nas instituições. Esse tema vem relacionando a maioria dos artigos, que traz em sua análise a questão de desigualdade social como um fator que agrava a situação do analfabetismo, como explicitado pelos autores do referencial teórico, e justamente a região com maior índice de analfabetos é justamente a região com maior taxa de pobreza do país. A pobreza e a concentração de renda perpetuam no cenário brasileiro. Rocha demonstra que os 6,2% do PIB de 2015 a 2018, investidos na educação, um alto investimento quando comparado aos países membros da OCDE, não resolveu a questão do analfabetismo no país. O problema em si, muitas vezes, não está no gasto, mas sim na forma como as questões políticas sociais estão sendo trabalhadas. Como demonstra Alencar, a EJA fica muito prejudicada, pois essa parte da educação recebe menor investimento. Apenas 15% do Fundeb é destinado ao EJA. A relevância da EJA no enfrentamento do analfabetismo do Brasil, de modo a considerar políticas voltadas para localidades que apresentam, nos últimos anos, maior involução no quadro de matrículas. O direcionamento de recursos financeiros é fundamental para tal ação, tendo em vista que a EJA é um nível de ensino com a menor arrecadação via Fundeb. Além das dificuldades existentes na educação brasileira, em 2020 tivemos a pandemia do Covid-19, que obrigou as escolas a serem fechadas para evitar contágio. Vasconcelos nos traz uma visão da situação das escolas públicas brasileiras quando explica: essa alteração da rotina escolar ficou evidente no contexto das escolas públicas, uma vez que o uso de recursos tecnológicos como ferramenta educacional ainda é ínfimo em muitos rincões do Brasil. Ficou evidente que a região Nordeste foi a mais afetada pela pandemia, pois as escolas tinham menos recursos, o que prejudicou as aulas remotas emergenciais. Na região Nordeste, um dos obstáculos para o sucesso da implementação das TICs em sua totalidade e a infraestrutura das escolas é notória a precariedade dos laboratórios de informática, com a falta de computadores, e as escolas muitas vezes não dispõem desse ambiente, além de que o acesso à internet é limitado ao corpo docente, impossibilitando a devida inclusão no mundo digital. Vasconcelos. Olá, eu sou a Diana e darei continuidade ao resultado dos dados. Uma outra dificuldade que foi encontrada pela população do EJA foi justamente a dificuldade com ferramentas tecnológicas. DUDEC nos mostra isso quando fala que esses alunos eles têm um perfil diferenciado, que eles não estão alfabetizados e eles não nasceram nessa época digital, muitas vezes,
e eles não conseguem acompanhar. Considerando todo esse cenário de pandemia e os desafios enfrentados, principalmente pelo público da EJA, que seria o público que neste momento mais precisa de políticas públicas para a resolução da problemática do analfabetismo no país, aparentemente ficará para depois, porque o PNE já está próximo do término da sua vigência agora em 2024, e a região Nordeste ela ainda está distante da meta que é esperada. Alves, ele nos faz uma análise onde chega à conclusão de que a meta 9 do PNE não será cumprida até a vigência, porque falta um pouco mais de 1 ano e meio para o término e a região Nordeste ainda tem um longo caminho a percorrer e dificilmente conseguirá em tão pouco tempo sair dos 89,5% da população de jovens e adultos alfabetizados em 2021 a 100% de alfabetizados em 2024. E aqui nós estamos falando apenas do analfabetismo absoluto. A gente nem fez a análise do analfabetismo funcional. Com isso, o que o grupo concluiu? Que essas questões sociais, a má distribuição de renda, a pobreza, que até hoje elas persistem no país, elas são barreiras para que a meta 9 do nosso Plano Nacional de Educação seja contemplada. E isso fica muito evidente, essas desigualdades, quando a gente olha a região Nordeste, que é a região mais pobre do país e justamente a região onde tem o maior índice de analfabetismo. A educação de jovens e adultos ela é primordial para que a gente possa atingir a meta e que a gente possa erradicar o analfabetismo no país. Porém, ela não recebe a atenção devida, porque a gente percebe que só 15% do Fundeb é destinado a essa parte da educação. Nisso também tem a questão do valor que é aplicado através dos 6,2% do PIB. Só que a comparação que se faz dizendo que é um alto valor, mas a gente se compara com Dinamarca, com Canadá, com países que são desenvolvidos, a gente percebe que o nosso país ainda tem muito a se resolver na questão de infraestrutura, o que ficou muito evidente durante a pandemia, porque as escolas não têm recursos tecnológicos, os professores não estão familiarizados com as tecnologias, então precisa, sim, investir muito ainda no país, porque a nossa demanda é por criar a infraestrutura e não apenas mantê-la. Paulo Freire, ele é contemporâneo, porque desde a década de 60 ele já falava dessa questão da pobreza e do analfabetismo. Ele, inclusive, trabalhou com a questão de tentar alfabetizar pessoas que viviam na região Nordeste, no Rio Grande do Norte. E ele já trazia essa temática do que era necessário. Mas hoje, em 2023, a gente ainda encontra pessoas na mesma região, na mesma situação. E essa situação, a gente percebe que ela não se muda ao passar dos anos, que nada evolui. E, mais uma vez, a gente pode, infelizmente, dizer que o analfabetismo ele venceu no Brasil, que a gente precisa, mais uma vez, de um novo Plano Nacional de Educação para tentar resolver a situação. A educação ela é uma arma muito poderosa, ela abre a mente, traz questionamentos, provoca mudanças. Mas, num país onde a gente vive, que tem uma concentração de renda absurda, onde a educação, que é uma prioridade e não é ofertada da forma correta, será que a gente realmente tem interesse? Quem está no poder tem esse interesse? A gente percebe que muitos ainda continuam oprimidos e que a erradicação do analfabetismo ainda figura como a meta, mas ainda muito distante de ser concretizada. Ela é, de uma certa forma, utópica no nosso sistema educacional brasileiro. Essas são as referências que utilizamos para a realização deste trabalho. Queremos aqui agradecer a nossa professora orientadora Luciana por todo o apoio que ela nos deu no decorrer deste trabalho e agradecer à Univesp também por todo o suporte. Muito obrigada.